Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou seja, não passou na cabeça de ninguém. Então é natural que quando você for abrir a boca para falar algo que Deus revelou somente a você, as pessoas vão achar loucura. Cristão e cristã, se você não cavucar para achar uma pedra de diamante, você não vai achar nunca. Fala, cristãos, tudo bem com vocês? Eu sou Adilor Júnior. Este é mais um podcast Vida de Cristão. Nós vamos aprender juntos hoje um assunto bem legal, bem bacana, bem interessante. Acredito que vai abençoar muito sua vida e vai mudar o seu jeito de pensar em relação à leitura da palavra, a conversa, a oração com Deus e, é claro, a conversa com as pessoas, né? O diálogo no dia a dia com as pessoas. Mas antes de iniciar esse podcast, vou te pedir encarecidamente, com muito carinho, que você dê um like, dê um joinha nesse episódio, no podcast, compartilha com quem você acredita que deveria estar ouvindo essa mensagem, que poderia estar abençoando alguma vida, compartilha com essa pessoa e siga a gente, se inscreve no podcast, no canal desse podcast, para que você possa receber mais conteúdos como este e que você possa sempre ser abençoado. Você vai estar me abençoando. Se essa mensagem está te abençoando hoje, então me abençoa, me ajudando a fazer com que esse podcast permaneça no ar, para que ele continue aí a alcançar vidas e colocar em prática o que a palavra fala, né? A fé sem obras ela é morta. Eu creio, eu tenho fé, esperança de que estas mensagens estão alcançando pessoas em todos os lugares do mundo e as pessoas, é claro, que o Espírito Santo estão direcionando, ok? Então me ajuda, compartilha esse podcast com todas as pessoas que você acredita que devam estar ouvindo. E vamos para o assunto de hoje. Nós vamos falar hoje sobre os mistérios, a sabedoria de Deus. Aquilo que está escondido, que ninguém sabe, ninguém nunca viu, enfim, o que a Bíblia relata para nós. Nós vamos acompanhar a Bíblia, nós vamos pegar alguns versículos, claro, para a gente poder dar continuidade no nosso estudo, na nossa mensagem. E nós vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10, vai dizer assim: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. E aqui nós vemos um versículo que já gerou muita polêmica, né? Mas eu volto a dizer aqui, são estudos, tá bom? Normalmente é aquilo que eu acredito que possa estar acontecendo e também o que a Bíblia nos diz. A Bíblia está relatando aqui, claramente, né? Que o Espírito Santo ele investiga, ou seja, ele olha, né, até as profundezas de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se eu penso dessa maneira, vendo dessa maneira, que o Espírito Santo consegue olhar aquilo que está no profundo de Deus, então eu entendo que o Espírito Santo conhece perfeitamente o próprio Deus. O próprio Espírito Santo, que é o Espírito dele, conhece Deus completamente. Porque ele sabe tudo que Deus pensa, tudo que Deus imagina, tudo que Deus quer criar, fazer, o Espírito Santo já sabe. No entanto, quando Jesus vai embora da terra, né, ele fala, vou deixar vocês aqui com um Consolador, o Espírito Santo. Ele vai saber direcionar vocês, ele vai saber o que fazer com vocês, enquanto eu estiver preparando um lugar para vocês, correto? Isso depois eu vou colocar aqui no videozinho, em algum cantinho aqui vai estar aparecendo esse versículo dizendo para vocês aqui onde está escrito isso, tá bom? Não vou ler aqui porque senão fica muito versículo para a gente ler. Mas Jesus foi preparar um lugar e ele disse, vou deixar o Espírito Santo. E aí vem o Espírito Santo, vem essa palavra e diz assim que o Espírito Santo sabe de tudo, porque ele sonda, né? Ele investiga até as profundezas de Deus, até o mais íntimo do Senhor. E aí, por que eu digo que gerou polêmica? Porque eu disse em uma das mensagens que eu coloquei na igreja que nós deveríamos estar orando ao Espírito Santo pedindo a direção para ele, porque ele sabe de tudo, ele sabe até o dia do fim.
A Bíblia fala que nem todos saberiam o dia do fim, né? O próprio Jesus fala que não cabe a ele saber, mas ao Pai também. Vou colocar o versículo aqui para vocês verem. O Pai sabe o dia do fim, não foi revelado a ninguém, mas somente o Pai. Mas aí eu vejo que o Espírito Santo sabe de tudo de Deus através desse versículo. Então, o próprio Espírito Santo sabe o dia do fim, então é Ele quem prepara você e a mim para o dia do fim. É Ele quem está nos preparando. Então, nós devemos orar a Ele e buscar a Ele. Então, isso é um mistério. Esse já é o primeiro mistério. Se o Espírito Santo sabe de tudo, nós deveríamos estar mais próximos do Espírito Santo. Não estou dizendo que a gente tem que abandonar Jesus, abandonar Deus, não estar próximo, não orar ao Pai, não orar ao Filho. Estou dizendo que você deveria ter uma intimidade maior com o Espírito Santo, uma vez que ele conhece tudo a respeito de Deus e sabe como Deus pensa a nosso respeito e como deveríamos viver. Faz sentido? Está claro isso para você? Bom, para mim tá. A Bíblia diz isso, não sou eu quem estou dizendo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo sabe de tudo das profundezas de Deus. Então eu entendo que ele pode sim me preparar para o dia do fim, fazendo com que eu ande no caminho correto, não somente a mim, mas a minha família, as pessoas que vivem comigo, e por que não eu levar essa mensagem até você e você aí conseguir passar essa mensagem para sua família e dizer, olha, vamos nos tornar mais íntimos do Espírito Santo, porque ele sabe o dia do fim, ele sabe como nós devemos nos comportar e como nós devemos nos preparar. Então, eu acredito que essa seria a mensagem. Mas gerou polêmica e está tudo bem, porque a própria palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Está aqui no versículo. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, essa sabedoria não vem de mim, não vem de você, essa sabedoria vem de Deus. E nós vamos provar aqui na Bíblia que Deus mostra esses mistérios, essas sabedorias para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Nós vamos continuar aqui no próximo versículo. Esse ficou bem claro aí? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Vamos lá para o próximo. Eu vou estar aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha, um versículo anterior. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em outras versões vai dizer aqueles que o buscam, aqueles que o encontram, enfim, mas para aqueles que o amam, né? Se eu amo, eu vou encontrar, eu vou buscar, vou querer essa pessoa do meu lado. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou seja, não passou na cabeça de ninguém. Então, é natural que quando você for abrir a boca para falar algo que Deus revelou somente a você, as pessoas vão achar loucura, porque não passou ainda na mente de ninguém. Ninguém ficou sabendo dessa notícia, ninguém ficou sabendo de nada a respeito daquilo que Deus revelou somente para você que ama Ele, para você que busca Ele. Então, não fique com medo quando alguém te acusar, quando alguém falar alguma coisa para você. Quando alguém dizer para você que o que você está dizendo é heresia, toma cuidado. Às vezes a gente se sente mal, né? A gente traz uma mensagem que para nós ficou tão claro, Deus tocou tão claro no meu coração, no seu coração, um sentimento diferente, um pensamento de novidade boa, de algo bom. E você às vezes quer compartilhar com as pessoas às vezes apontam o dedo para você, as pessoas te incriminam, acabam não entendendo por quê. Porque é o que a Bíblia fala aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 2, 9, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí a gente pode falar, mas Deus tem preparado no céu. Sim, no céu, mas também na terra. Aqui está dizendo em relação a quem está na terra, não está dizendo que em relação a quem já está no céu. Está dizendo para nós que somos terrenos, tá bom? São mistérios, são coisas grandiosas que Deus tem preparado. Nós vamos ler outros versículos aqui dizendo isso. Mas Deus tem preparado algo para você e para mim que é novo. E tudo que é novo as pessoas têm medo. Ah, não está na Bíblia. Sim, não está na Bíblia. O próprio livro de Atos não foi terminado, porque Atos dos Apóstolos continua. Quem são os novos apóstolos? Eu não diria apóstolos, né? Mas os novos discípulos somos nós. Nós vamos dar continuidade no livro de Atos. Ah, mas a gente vai lá escrever na Bíblia Atos? Não, são esses atos que já acontecem.
Essas coisas que já acontecem no nosso dia a dia, milagres, prodígios, maravilhas, essas coisas que já acontecem. O próprio Jesus disse que faríamos coisas maiores do que o que ele fez. Então, se nós vamos fazer, por que é que as pessoas não podem acreditar? Ou somente o pastor pode fazer, ou somente os líderes podem fazer, somente o presbítero, o diácono. Então, é algo assim que não é cabível dentro da mente humana pensar que somente está algumas pessoas separadas para isso. Não, porque se você ama e você não tem um cargo, então Deus não preparou para você que ama a Deus. Deus não vai te revelar algo porque você não tem um cargo, porque você não direciona pessoas, não é um pastor, não é um presbítero. Então isso é meio controverso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele preparou para aqueles que buscam ele, para aqueles que amam a ele de todo o coração. E ele vai revelar, que seja para o pequenininho ou que seja para o grandão, mas ele vai revelar. Como nem todo grandão que está no poder ou na liderança é uma pessoa ruim. A Bíblia fala, né, que os humildes serão exaltados, né, os pequenos serão os primeiros, mas às vezes aquele grandão que já está na frente, uma vez ele foi pequeno. Então nem todo grandão, quando eu digo grandão é uma expressão, nem todo líder, nem toda pessoa de um cargo maior sempre foi maior. Um dia ele foi pequeno e ele foi colocado lá porque ele tem uma visão que Deus aprovou. Assim como todo pequeno, um dia pode ser alguém grande, ou já foi alguém grande e Deus teve que diminuí-lo para que ele aprendesse alguma coisa. Ou não, Deus quer que ele continue pequeno daquele jeito porque ele vai ser usado dessa maneira. Mas as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, está preparado tanto para o pequeno como para o grande. Tanto para aquele que não tem cargo, como aquele que tem cargo. Então você tem que entender isso. Se você ama a Deus e Deus te ama, Ele vai revelar para você, tá bom? Não é heresia. O que eu estou dizendo aqui não é uma heresia. É um pensamento racional. É um pensamento que Paulo diz, faça racionalmente. E nós estamos sendo racionais aqui. A Bíblia diz isso. Esteja preparado. Em algum momento pode ser que venha uma revelação para você, e eu digo revelação não somente de profecia, mas às vezes você está estudando, lendo uma palavra, de repente vem um entendimento que nunca ninguém teve. De repente você está louvando um hino, vem um hino novo, um louvor novo que nunca ninguém cantou. Isso é natural da parte de Deus e sobrenatural para nós. Para nós é sobrenatural porque a gente nunca pensou naquilo. E é natural de Deus porque já vem dele. Entendeu? Então busque o natural de Deus e o sobrenatural para nós. Ficou claro isso? Espero que sim. Vamos para o próximo versículo para a gente não ficar enrolando aqui e tomando o seu tempo. E aí nós vamos para Provérbios, capítulo 2, versículo 4 ao 6. E vai dizer aqui a respeito da sabedoria. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Eu acho que ficou bem claro isso, né? Aqui vai falar da sabedoria de Deus e não da sabedoria humana. Se nós estivermos buscando a sabedoria, Deus vai nos dar. E olha que interessante, se você procurar a sabedoria como a tesouros escondidos, o Senhor vai te dar. Então quer dizer que essa sabedoria que nós temos hoje não está escondida. Por exemplo, esse podcast não está escondido. Esse podcast está para você, está para todo mundo ouvir e aprender com o que eu aprendi aqui e estou passando. Mas há algo que está muito escondido. E aqui a Bíblia fala, em Provérbios, fala que nós devemos buscar essa revelação, essa sabedoria como a tesouros escondidos, ou seja, está bem guardado. Aonde está bem guardado? Em Deus. Está bem guardado aonde? No Espírito Santo. Aonde está bem guardado? Está bem guardado com Deus e Espírito Santo. Então, se você entendeu isso agora, quando você for buscar a sabedoria de Deus, é claro, você tem que ler a Bíblia para poder entender, você tem que ler a palavra para poder entender isso, senão nem eu estaria entendendo, então eu precisei ler para poder compreender. Está escondido aquilo que é grandioso, está guardado com Deus aquilo que está preparado, é o que a Bíblia fala, né? Está preparado para nós, mas está guardado porque ainda não é o momento da gente saber. Ah, mas ainda não é o momento porque a gente não chegou no céu? Não, ainda não é o momento porque a gente talvez não tenha maturidade espiritual, maturidade cristã.
Então, quando você estiver maduro, falando aí pelo cristianismo e espiritualmente, com certeza isso que está preparado para você, Deus vai te dar, vai revelar. E uma coisa é certa, aqui fala de sabedoria, não está falando de bens materiais. Com a sabedoria você conquista bens materiais, assim como Salomão conquistou com a sabedoria dele, né? Porque ele pediu sabedoria e aí ele teve tudo, né? Deus falou, olha, por você ter pedido sabedoria, eu vou te dar tudo agora e ainda você não vai ter guerra. Mas enfim, aqui está falando da sabedoria. Olha como a sabedoria é importante. Tem um versículo que fala aqui da sabedoria que ela está desde antes da criação. Vou colocar aqui. Desde antes da criação, a sabedoria já existia, já estava com Deus. Se não me falha a memória, é em Provérbios esse versículo, mas eu vou colocar aqui. E aí, mostra aqui que a sabedoria, ela tem que ser buscada, ela tem que ser encontrada, ela não vai vir de bandeja. Para Salomão veio, porque Deus permitiu, mas para nós temos que buscar, nós temos que ir atrás, nós temos que correr atrás dessa sabedoria. E aí, dentro desse entendimento, se agora eu sei que eu tenho que buscar sabedoria, que eu tenho que tentar achar ela como a tesouros escondidos, eu tenho que cavucar, meu amigo, minha amiga, eu tenho que cavucar. Cristão e cristã, se você não cavucar para achar uma pedra de diamante, você não vai achar nunca. Você vai ter que entrar em lugares ali estreitos, lugares perigosos, e você vai ter que achar essa pedra preciosa. Assim também é a sabedoria. Como é que eu acho a sabedoria? Lendo. Você tem que ler a palavra, ler bons livros, se aconselhar com pessoas idôneas, ouvir a palavra de quem está pregando, passar a palavra adiante e, claro, no seu quarto, em secreto, você ora, pedindo essa direção para quem? Para quem? O Espírito Santo. Você vai pedir essa direção para o Espírito Santo, porque ele sabe onde está essa sabedoria. Ele sabe. E se você não pedir para o Espírito Santo, que é o nosso guia, é quem nos direciona, você não vai conseguir encontrar essa sabedoria. Essa sabedoria está com Deus. Quem tem acesso a Deus hoje, né? Quem tem acesso a Deus hoje é Jesus e o Espírito Santo. Quem consegue chegar até Deus para levar as suas mensagens, as suas orações, é o Espírito Santo. Você diretamente não consegue ter acesso direto, assim, cara a cara com o Pai. Você tem uma ponte que interliga, né? Você pode orar ao Pai, a oração vai ser atendida, mas quem faz essa ligação é o Espírito Santo. Então, se você quer alcançar aquilo que está guardado com Deus, peça ao Espírito Santo, porque ele é quem vai chegar até Deus e vai pegar, vamos dizer assim, né? Penso eu, né? Como mente humana, pegar e trazer para você, tá bom? Mas esse é um pensamento meu? Sim, isso é um pensamento meu a respeito de que o Espírito Santo vai lá até Deus buscar esses mistérios e trazer para você. Mas não é um pensamento meu quando eu digo que a sabedoria tem que ser buscada como a tesouros escondidos e o Espírito Santo sabe tudo a respeito dos projetos e planos de Deus. Tanto para mim, como para a Terra, como para toda a eternidade. O Espírito Santo é quem sabe. Vamos para o próximo versículo. E aí, Daniel, capítulo 2, versículo 20. Vai dizer assim: E disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. E aí já ficou mais claro ainda, né? A sabedoria pertence a Deus. É Ele quem dá a sabedoria. Por isso que eu digo que o Espírito Santo vai buscar em Deus. Porque mesmo o Espírito Santo sabendo tudo que Deus tem, todos os projetos e planos, o Espírito Santo não pode tomar a frente do Pai. O Pai, então, é quem dá liberalmente a sabedoria, versículo, a quem pedir. É o Pai quem dá. Por quê? Pertence a Ele. Então a sabedoria pertence ao Pai. E nós estamos buscando a sabedoria. Ele é quem vai permitir a gente achar ou não. É o Espírito Santo quem vai direcionar, vai chegar lá, olha, o Júnior está buscando sabedoria, Deus. Vamos dar a ele sabedoria. Qual a quantidade, qual a porção que eu vou dar de sabedoria para o Júnior? E aí
Deus fala assim, olha, você pode revelar isso, isso e isso para ele. E aí vem o Espírito Santo e revela para mim aquilo que Deus permitiu, aquilo que é de Deus e ele permitiu eu saber. O Espírito Santo vem e me revela. O Espírito Santo vem e coloca em meu coração, na minha mente. Ah, Júnior, é assim? A Bíblia diz assim? Não, isso é um mistério de Deus. Como eu disse, algumas coisas que eu estou dizendo aqui, para alguns vai parecer loucura, para alguns vai parecer heresia, mas você concorda comigo que é um pensamento racional e claro e objetivo pensar que é o Espírito Santo quem vai ver com Deus o quanto que é que tem que dar de sabedoria para mim e para você? E é claro, você vai buscar cada vez mais, mas tem coisas que Deus não vai permitir a gente saber. Porque ele falou que, o próprio Jesus fala, tem coisas que não cabe ao homem saber, mas somente a Deus, e tem coisas que a gente não deveria estar buscando saber. Então essas coisas que a gente não poderia saber, o Espírito Santo não vai revelar, mas aquilo que a gente pode saber vai ser revelado. Aquilo que a gente pode saber, Deus vai nos dar essa sabedoria. E eu digo eu e não a Bíblia, que é muito mais interesse de Deus revelar essas coisas para nós, para que nós venhamos a facilitar a entrada de muitas pessoas no reino dos céus, a transformação de vida, do que ficar escondido, guardado com Deus, algo que poderia ajudar a humanidade, algo que poderia ajudar você e a mim a chegar mais perto do céu, a ter um relacionamento melhor, tanto com a nossa família, mas principalmente com o Espírito Santo e com Deus. Concorda comigo com esse pensamento? Eu tenho isso como sim. Eu concordo com esse pensamento. Poxa, se Deus me revelasse algo que eu poderia ajudar a mudar a minha família ou os meus vizinhos, a minha igreja, por que não compartilhar com eles? Por que não passar para eles aquilo que pode ajudá-los a crescer, a desenvolver e juntos um dia estarmos morando no céu? Então, nem sempre você deveria achar que o que você sabe é ruim. Coloca para alguém. Se para alguém fizer sentido, talvez isso que Deus revelou para você seja algo grande. Para mim, talvez seja algo muito bom. Revela para mim, conta aqui se você tem alguma revelação que Deus colocou. Deixa aqui nos comentários, né? Aqui nós estamos no Spotify, no Amazon, no podcast do Google, nós estamos no Deezer, nós estamos em várias plataformas aqui com esse podcast. Eu não sei onde você está assistindo, no YouTube, mas deixa aqui seu comentário. É legal, é muito bom, talvez é uma novidade aí que vai me edificar, eu posso estar até trazendo depois aqui no podcast, tá bom? Me ajuda com essas ideias, me ajuda com essas revelações, quem sabe a gente pode aí se ajudar e nós dois, eu e você, estarmos aí morando no céu, juntos com a nossa família e com as pessoas que amamos. Então, sabedoria e poder pertence a Deus. Daniel, capítulo 22, versículo 20. Vamos aí para nosso último versículo, né? E esse é para fechar, é claro, o nosso podcast com entendimento extraordinário. Isaías 55, versículo 8 ao 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E aí eu vou brincar até como aqueles desenhos, né? Explodiu agora o cérebro, né? E aí você agora entende, né, o que a palavra está dizendo, o próprio Deus dizendo aqui em Isaías que o que ele tem pensado, projetado, o que ele tem com ele é muito maior do que o que a gente pensa ou imagina. Então, se é maior, você concorda comigo que tudo que aparecer de pensamento de Deus através de alguém aqui na Terra vai ser loucura? Porque o homem não está acostumado com isso. Eu não estou, você não está. A gente, quando fica sabendo de uma notícia diferente, a gente já fica apavorado. Imagina se a gente souber dos mistérios, das grandiosidades de Deus. Imagina se a gente souber o que Ele tem preparado para nós e de repente Ele revelar para nós. Como é que a gente vai se comportar diante disso? Tem muita gente que vai dizer que é heresia, tem muita gente que vai começar a dizer coisas como é enviado do inferno, é mensagem satânica, vem do diabo. Poxa, e às vezes é o próprio Deus falando e por conta dos seres humanos não entender o pensamento de Deus, acha que isso é inacreditável, que isso não se deve acontecer, não está na Bíblia. Nem tudo o que Deus faz está na Bíblia.
Eu não vejo milagres que acontecem em algumas igrejas ou em alguns lugares escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia que Deus curaria o João, a Maria, o Pedro. Não está escrito, mas lá na igreja eles estão sendo curados. Lá na igreja os atos dos apóstolos ainda estão acontecendo. Ainda está acontecendo milagres maiores do que o que Jesus fez. Então, como o próprio Jesus disse, né? Não dá para que eu e você, no presente século, né, em pleno no ano aí de 2023, a gente acreditar que Deus não fala, que Deus não parou de falar, é só a Bíblia. Não tem como eu acreditar nisso. Me perdoa se você acredita somente na Bíblia e não acredita que Deus faça coisas ainda na sua vida, na minha vida, mas eu não acredito que somente ficou na Bíblia. Acredito que a Bíblia é um manual excelente, é um livro excelente, é o poder de Deus, é a palavra de transformação. Tudo que nós estamos aprendendo aqui veio da Bíblia, mas eu acredito sim que Deus possa te usar para abençoar alguém, pode me usar, pode te usar para curar alguém, para estender as mãos, ou uma palavra. Eu acredito nisso. Do contrário, eu não estaria todos os dias buscando a face do Senhor, buscando os mistérios de Deus, os caminhos que Deus tem preparado. A palavra acabou de falar que os pensamentos deles são maiores do que os nossos e os caminhos deles são maiores e melhores do que os nossos. Então, se nós temos pensamentos que ainda nem passou na nossa mente, por que não buscar isso, né? Por que não pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos revele isso? Por que não ter um caminho diferente? Esse caminho que você está trilhando é o correto? Podcast passado eu disse isso. Podcast passado nós aprendemos isso a respeito do caminho. E aí? Se o caminho que Deus tem é melhor, eu quero esse caminho. Você entende isso? Se o caminho que Deus tem é melhor do que o que eu estou vivendo hoje, eu preciso desse caminho na minha vida. Preciso desse caminho para minha família, preciso desse caminho para minha igreja. Poxa, vamos descobrir juntos qual é esse caminho. Se você já descobriu, escreve aqui, por favor. Escreve, deixa um comentário aqui. Eu preciso saber desse caminho. É claro, segundo as Escrituras, eu vou ler o que você vai escrever para mim e vou ler se está de acordo com a palavra. Está de acordo, legal, vamos junto. Por que não? Por que não espalhar as boas novas, as boas notícias? Então, espero que tenha ficado claro isso para você. Nem tudo que a gente recebe de Deus as pessoas vão aceitar, já fica bem claro isso. As pessoas às vezes vão virar as costas para você, vão virar o rosto, porque vão achar que o que você está falando ou fazendo, pregando por aí, ensinando as pessoas é heresias, são heresias, né? E tá tudo bem, porque a própria palavra fala que para a humanidade isso ia ser loucura e eu não estou preocupado com isso. Se Deus revelou para mim e algumas pessoas acreditarem, e se realmente é uma verdade, eu quero passar isso cada vez mais adiante e poder abençoar mais pessoas. Mas se não for da vontade de Deus, com certeza aquele sentimento ruim de que você fez algo errado, de que está errado o que você está falando, acontece, porque é o Espírito Santo te incomodando e aí você para com essas ideias, você para com essa mensagem e você passa a buscar novamente. Porque às vezes acontece, tá? Às vezes, e eu vou dizer aqui, pode ser que a gente faça um podcast depois, às vezes não é Deus falando com você, mas às vezes é o próprio demônio falando no seu ouvido algumas coisas erradas e você, às vezes por nós não sabermos diferenciar a voz de Deus, a gente acaba acreditando, porque também é algo sobrenatural, né? É diferente e às vezes a gente acaba acreditando e passando isso adiante. Mas digo também que nem sempre você vai ouvir a voz de Deus audível, como algumas pessoas dizem, mas você vai ouvir a voz de Deus aonde? Aqui, no pensamento, quando você está lendo. Quando você está lendo, vem o entendimento. Opa, esse entendimento eu não tinha. Se você não tinha, então é algo que veio da parte do Senhor. Tudo aquilo que você passa a pensar, que você não pensava, e que é bom, e que edifica, isso vem da parte do Senhor, é o próprio Espírito Santo colocando em você, tocando a sua mente, seu espírito, sua alma. Espero ter ajudado, como sempre, é claro, eu quero muito ajudar e abençoar todas as pessoas. Curta o podcast, por favor, me ajuda nesse podcast, eu preciso da sua ajuda. Deus abençoe e até o próximo podcast. Tchau!